Aí o paciente vem dizer que o médico não viu uma fratura quando ele foi lá se queixando de dor no punho, depois de um trauma recente, segundo o paciente. Vamos lá então? Se liga no vídeo aqui, vou contar uma história interessante aqui, um caso bem recente. O paciente compareceu com esta radiografia aqui. Esse aqui é o perfil do punho, e aqui o raio-x de frente. Então, aí o colega que estava de plantão mandou a radiografia para mim e falou: escuta, tem coisa errada aqui, né? O que está acontecendo aqui nesse carpo, tal, né? Porque o paciente falou que machucou agora há pouco. Não, não machucou agora há pouco, isso aqui tem já alguns anos aqui de machucado, né? Tem lesão antiga. Ah, mas como assim? Sim, veja, tem aqui está o escafoide, né? E veja que o escafoide está separado aqui, que tem um outro pedaço do escafoide aqui. Então, o segmento do escafoide aqui, o resto do escafoide para cá. Isso aqui configurando o que então? Isso aqui é uma observatória escafoide. Um caso bastante clássico aqui, né? Ah, mas e a história do paciente? A história do paciente não bate. É só perguntar para ele lá quando que foi o trauma que ele teve. Uma bolada, uma queda, no futebol, moto, bicicleta. Só perguntar aí alguns anos atrás aí, quando que ele teve essa lesão, que ele vai falar. Aí aqui no perfil também a gente vê, ó, o semilunar aqui, ó, ele tá olhando lá para cima. O semilunar olhando lá para cima, não deveria. O semilunar deveria estar olhando para frente aqui, e não aqui conforme ele está aqui, né? Então, veja que tá bem desviado aqui, né? Eu até mandei pro colega lá, eu fiz um esquema depois mostrando aqui, né, como é que era, o que estava alterado, mas veja que existem umas linhas concêntricas, aqui é uma foto do Green, umas linhas concêntricas aqui, né, do escafoide, do semilunar, né, acompanhando o rádio. Então é isso aqui que acontece, né? E aqui o raio-x do paciente. Então aquilo que eu falei, ó, o semilunar está olhando para cima. O semilunar está aqui, ele está olhando lá para cima, lá para o dorso. Então o eixo dele, que seria essa linha verde aqui, está bem dissonante da linha vermelha, que seria aqui do rádio, né? Então aqui, se eu comparar com o normal, olha como é que está. O normal ele fica com o semilunar aqui, ó. Então mais ou menos no mesmo eixo do rádio. Tem uma variaçãozinha aqui nessa angulação aqui, mas normalmente ele vai acompanhar o eixo do rádio. Tem 0 a 10 graus aí mais ou menos. Então, agora compare aquele raio-x inicial do paciente, compare com o normal. Então, bem diferente, né? Então aqui que está o alinhamento aqui, algumas linhas aqui pra gente prestar atenção, né? Então veja o semilunar aqui, né, alinhado com o rádio. Então aqui com um ângulo aí de mais ou menos 10 graus, mais uma figura. Então aqui o normal, ó, um ângulo aqui esse aqui é o ângulo do rádio, a linha do rádio, a linha do semilunar, e isso aqui dá um ângulo bem curto, bem fechado aí. Se o semilunar ficar olhando para cima, fala que é uma dise, né? Se ele estiver para baixo, vise, né? Uma estabilidade segmentar intercalada dorsal, né? Aqui mais figura, então semilunar, né? Rádio. Então aqui um ângulo de 0, mais ou menos 15 graus. Aí qualquer variação nisso aqui a gente vai ter então os dises e vis. Mesma coisa, mesma figura. Então aqui o normal, né? E aqui o dise com o semilunar olhando para cima e o vise, né? Então a dorsal intercalated segment instability. Aqui. Certinho? Então cuidado com a história do paciente, né? Isso é muito frequente. O paciente vem, mas foi agora, machuquei agora há pouco, tal.
ou machuquei ontem, nada. Você vai investigar, esse aqui tem 3 anos, 4 anos de lesão. Então não é que o doutor não viu, né? Eu fui lá no médico, o médico não viu a fratura nesse dia aqui. Ele viu uma pseudoartrose, ele viu um osso que não consolidou. E na fase aguda não tem o que fazer. Na fase aguda é tratar sintomaticamente e daí programar depois o tratamento da pseudoartrose em si, né? Aí é um outro debate que a gente vai ter aí, né? Mas cuidado, então vamos escolher a história bem direitinho para não, né, para o paciente depois não falar que foi no nosso atendimento, né, que gerou todo o problema, né? Mas aquilo ali é bem claro, né? Uma lesão bastante antiga ali, né? Mas só para o paciente não nos taxar aí de termos negligenciado uma lesão, né? Então fica a dica aí.